Esse código que tu tá vendo agora aqui na tela, que é basicamente clicar num botão, fazer uma chamada para uma API ou qualquer lógica assíncrona que execute o window.open, ele parece inofensivo, mas a realidade é que isso aqui, por exemplo, não vai funcionar no Safari, e eu vou te explicar o porquê. Esse browser que eu estou rodando agora, ele é baseado no Chromium, então ele roda com base na engine de JavaScript V8. Vai funcionar normalmente, eu vou clicar nesse botão, ele vai trigar a promise, vai demorar alguns milissegundos para ser resolvida, e depois vai executar o método window.open, em que vai abrir essa página em uma nova janela. Funciona normalmente. Agora vamos testar o mesmo código em um contexto diferente, que vai ser no browser do Safari. O Safari, ele roda em uma outra engine JavaScript, que é a JavaScript Core. Então ele vai ter um comportamento diferente, que é exatamente o que eu quero mostrar nesse vídeo. A aplicação está rodando no Safari agora. Eu vou clicar no botão e vocês podem ver que está aparecendo Pop-up Window Blocked, que é o Safari como browser e como ele utiliza uma outra engine de JavaScript, ele tem configurações e lógicas específicas que ele bloqueia por padrão window.open em um contexto assíncrono. Desenvolvendo uma funcionalidade esses dias no trabalho, em que era um caso de uso relacionado à autenticação. Então a gente chama a nossa API, essa API ela retorna para o front-end uma URL externa em que a gente tinha que abrir em uma nova aba. E basicamente a gente utilizou o window.open. Daí na hora da code review, foi um dos meus colegas de trabalho mencionou, não ia funcionar no Safari por causa desse contexto diferente em como que o Safari lida com o window.open e funções assíncronas. Fácil da gente se esquecer, porque tem tantos caminhos de lógica diferente de compatibilidade de browsers, que é comum a gente escrever um código JavaScript desenvolvendo em um browser específico, mas esquecer que talvez a mesma funcionalidade ela não vá seguir o mesmo caminho em outro browser. Um aprendizado que eu tive em relação a isso é que qualquer código que tu escrever, que ele esteja utilizando um primitivo diretamente, seja objeto de window do browser, qualquer primitivo JavaScript, testem em vários contextos diferentes. Se for olhar a compatibilidade desse método em browsers, aqui mostra que em todos os major browsers é suportado, com alguns casos específicos que não. E é importante utilizar isso aqui, mas, por exemplo, na documentação do MDN, não achei nada específico relatando esse comportamento diferente no Safari. Porque, às vezes, isso é uma configuração do próprio browser em que o usuário ele pode decidir mudar esses comportamentos. E cada engine ela vai executar o JavaScript de maneira diferente, vai aplicar regras de maneira diferente, em que a gente tem que pelo menos ter uma consciência em que mudanças de comportamento podem acontecer. Pensa se tu consegue reestruturar o teu código para utilizar links, por exemplo. Tem algumas sugestões e várias threads obscuras no Stack Overflow que indicam que tu pode utilizar, por exemplo, um set timeout ou alguma coisa que fuja do contexto assíncrono para tu executar isso daí no contexto síncrono que vai funcionar. Só que tu vai estar colocando um workaround em cima em que, principalmente se o teu código ele estiver inserido numa biblioteca open source, isso vai rodar em diferentes contextos em que se um dia as regras do browser ou dessas engine JavaScripts forem alteradas, tu não vai ter controle nenhum e provavelmente teu código vai parar de funcionar. Então é melhor tentar tu estruturar o teu código para não depender desse método em que é totalmente inconsistente para utilizar algo que vem de uma ação do usuário mesmo.